Tá, Samantha, a gente já entendeu sobre essa coisa dos cordões e de como os homens se alimentam da energia de criatividade das mulheres quando eles se conectam ao útero delas através do sexo. E para as mulheres não tem benefício nenhum? Gente, é claro que tem. Né? Primeiro lugar, sexo é bom para os dois em muita coisa, né? Se a gente ficar só no nível físico, se a gente estiver falando de hormônio, se a gente estiver falando de descarga de prazer, se a gente estiver falando de descarga de tensão, é bom para os dois. É bom ter orgasmo para os dois, né? Em termos de benefícios físicos, as mulheres se beneficiam tanto quanto os homens se o sexo for bem feito, né? Aqui eu tô trazendo a versão energética. Mas energeticamente as mulheres se beneficiam com o sexo? Sim, se beneficiam, só que é um pouquinho mais complexo, né? Primeiro, que a energia da criatividade feminina também é ativada no ato sexual. Os homens, quando entra em contato a energia da mulher e a energia do homem, esse contato também ativa a energia da criatividade para a mulher. Ativa no homem, porque ele se liga ao útero, mas ativa na mulher também. O contraponto energético é que a mulher paga um preço, né? E isso é importante saber para ver se vale a pena, para ver se vale aquela troca, né? Além disso, se houver conexão, se houver intimidade no ato sexual, também se cria cordões no cardíaco. Então, se criam cordões do chakra sexual do homem para o chakra sexual da mulher. E se criam cordões do cardíaco da mulher para o cardíaco do homem. E quando isso acontece, quando existem cordões nos dois chakras, precisa de ser dos dois chakras, fecha um circuito ali. Então a mulher recebe a força sexual do homem, ativa o útero, vai pro chakra cardíaco, ativa o chakra cardíaco dela, a mulher bota energia no chakra cardíaco do homem, ativa o chakra cardíaco do homem, que desce, ativa o chakra sexual do homem e vai pro chakra sexual da mulher de novo, né? Então, quando existe um pouco mais de intimidade, quando existe uma possibilidade de cordões afetivos também serem conectados com a energia sexual, porque às vezes essa conexão acontece no ato sexual e não antes disso, as mulheres se beneficiam muito com essa energia também, com esse circuito fechado também. Só é um pouquinho mais complexo. Mas Samantha, por que tu tá abordando, quando tu fala de energia sexual, por que tu abordas só sexo hétero? Que diferença que faz? É uma excelente pergunta. E para explicar isso, eu vou ter que explicar um pouquinho de anatomia energética para vocês. Então, vou simplificar o máximo possível, porque isso é bem complexo e é bem amplo, né? Então, eu preciso simplificar o máximo possível. Primeiro, para que tu entenda isso, tu precisa concordar comigo que tudo é energia, tudo faz parte de vibração, tudo é feito de moléculas que vibram, né? Quando eu tô falando de alguma coisa física, de alguma coisa que eu tenho a sensação física, que eu consigo tocar, são as moléculas que estão mais próximas umas das outras. Então elas têm menos espaço para vibrar, elas vibram de uma forma mais lenta e por isso a gente tem essa sensação de que é físico. Então a gente está mergulhado num mundo energético, né? Só que a energia do meio, a energia de tudo ao redor, é diferente da minha energia pessoal. A minha energia pessoal tem um tipo de vibração, cada pessoa vibra de uma determinada forma. E a energia, só que a gente precisa fazer trocas energéticas, né? Uma forma fácil de entender isso são as energias que a gente troca de uma forma mais física, né? A gente respira e o ar que a gente bota pra dentro tem uma energia e quando a gente expira, a gente tá botando pra fora uma energia que já tá usada, digamos assim. E quando a gente come também, a gente tira energia da comida, né? Quando a gente fica sem comer, ou quando a gente fica sem beber, ou quando a gente fica sem respirar, a gente fica tão sem energia que morre.
Mas existem outras formas da gente trocar energia com o meio. Geralmente a gente faz isso quando a gente dorme. O nosso corpo energético, ele se desloca um pouco, ele sai um pouco fora do corpo físico, e a gente pode inclusive experimentar tirar esse corpo energético mais, né? E daí a gente faz as viagens astrais. Mas mesmo quem não faz viagem astral, no sono o corpo desloca, o corpo energético desloca do corpo físico, e isso faz com que ele fique livre da vibração mais densa, das moléculas mais lentas, e fique só com as moléculas que vibram mais rápido, e essas moléculas que vibram mais rápido trocam energia, conseguem absorver energia de uma forma mais fácil com o meio. O nosso corpo físico precisa de mais energia além do ar e além do alimento. E a gente faz essa troca energética com o corpo através das glândulas endócrinas e mistas, que são as glândulas ligadas aos chakras. Por isso que sempre que a gente fala de energia, a gente fala de chakra, porque os chakras são as portas de entrada dessa energia que passa para a glândula endócrina. Os chakras são ligados a glândulas endócrinas que secretam essa energia para dentro do corpo através de cada função dela. E quando a gente está falando de energia sexual, as glândulas endócrinas que a gente está falando são as glândulas sexuais, que são diferentes em pessoas que nasceram com o corpo feminino e que nasceram com o corpo masculino. Portanto, dependendo do tipo de glândula que tu tem, ou o tipo de hormônio que tu secreta, a energia muda. E o que acontece é que eu não tenho estudo suficiente sobre os outros casos. Vejam, dentro da pesquisa que eu faço estudo de caso, descrição do caso, aplicação dos métodos para o reequilíbrio da energia. E dentro do que eu estudei, eu não posso descartar a biologia. A biologia não é o único fator que influencia, ele é um dos fatores, mas ele é um fator importante, que não dá pra gente excluir, a gente precisa incluir a biologia nesse método. E fora das relações heterossexuais, eu não tenho estudo de caso suficiente para fazer uma pesquisa decente, para apresentar uma pesquisa decente. Por quê? Eu preciso fazer coleta de dados, relato de caso, comparação com o grupo placebo, descrição do caso, comparação entre as coisas que eu encontro, ou seja, pesquisa. Só que acontece que eu não sou uma pesquisadora de profissão, eu sou terapeuta. Eu não sou uma pesquisadora que dedica a vida a isso. Eu sou uma terapeuta curiosa, muito curiosa e questionadora, que começou a perceber correlações entre os casos e que começou a passar os finais de semana pirando o cabeção em cima das coisas que eu estava descobrindo, e isso acabou virando uma pesquisa. Então eu peguei os casos que eu tenho, os casos que chegam até mim como terapia nos últimos 30 anos de pesquisa. Não é pouca coisa, gente. Quer ver, ó? Onde é que tá? Aqui. Ó. Eu tenho caixas e caixas de fichas, né? Eu tenho são as fichas dos meus clientes. Sim, eu gosto de papel. Então eu pego o que chega até mim como terapeuta e comecei a pesquisar em cima disso. São dados de um pouco menos de 30 anos. E tem várias coisas nessa área da sexualidade que é muito recente, que é muito mais recente do que os meus 30 anos de dados, entende? Então, eu estou coletando agora, só que eu não tenho dado suficiente ainda. Isso quer dizer que eu estou ignorando, que eu estou fingindo que não existem as pessoas trans, não binárias, de gênero fluido, intersexuais e tudo mais que existe nesse mundo tão vasto que é a sexualidade humana? Não, isso só quer dizer que eu não tenho pesquisa, que eu não tenho estudo, que eu não tenho dados suficientes sobre essa parcela para trazer alguma coisa para vocês. Espero ter em breve.
Mas não posso simplesmente dizer que é assim para todo mundo, porque a biologia influencia, segundo os meus estudos, e os hormônios influenciam também. Então, muda, é diferente. E isso não quer dizer que é errado, isso só quer dizer que é diferente. E a gente precisa incluir essa diferença e não fingir que ela não existe. Fico feliz de ter podido explicar um pouco mais isso e agradeço pela pergunta, tá bom? Até a próxima!